Povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Eu quero te aproveitar que está de pé. Eu gostaria que você adorasse a Deus por um momento, mesmo de pé, antes que eu ministrasse a palavra de Deus. Enquanto o pastor Jack está ministrando esse louvor, eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração, fechasse os seus olhos e permitisse que o Espírito Santo ministrasse algo novo no seu coração nesta tarde. Esse é um ato profético que Deus preparou para este momento, e eu tenho certeza que Deus irá fazer algo maravilhoso na sua vida nesta tarde. Você não veio aqui por acaso, nós não viemos aqui por falta de opção, mas eu tenho certeza que Deus providenciou esse dia e esse exato momento para que você pudesse receber algo da parte de Deus. O Espírito Santo do Senhor está ministrando ao nosso coração durante toda esta manhã. Mas eu gostaria que os sensíveis desta casa, somente os sensíveis, aqueles que estão com o coração derretendo na presença de Deus, pudessem neste momento ligar o seu íntimo ao trono da glória. Eu gostaria que você pudesse nesta hora esvaziar-se das coisas que ficaram lá fora e pudesse conectar-se ao céu, para que Deus pudesse derramar uma graça nova, uma unção nova sobre a sua vida. Adore ao Senhor por ao menos alguns minutos. Posso crer, aleluia, que minha vida o milagre vai. E Ele está aqui para operar este milagre. Somente os que creem adorem a Ele nesta manhã ou nesta tarde. Oh, aleluia. Sendo liberadas sobre mim. Creia nesta palavra. Adore ao Senhor nesta manhã. Adore ao Senhor com seu coração, com tudo que você tem. Diga a Ele: eu posso crer, posso crer. O milagre vai. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Se você quer, cante, exalte o nome dEle nesta tarde. É dia do milagre acontecer na sua vida. Eu vou crer. Oh, aleluia. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço, está pago. Ele nos deu a vitória. A vitória está decretada nesta tarde, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele está presente nesta tarde. Ele está visitando o seu povo nesta tarde. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus. Receba a providência de Deus sobre a sua vida. Receba a paz que excede todo entendimento. Acalma o teu coração. Se entregue aos cuidados do Senhor. Oh, Senhor, o povo teu te clama por vitória nesta tarde, Senhor. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado. Teu brado nessa tarde, ele está selado, está selado. Onde estão os batizados com o Espírito Santo? Onde estão aqueles que não falam mistério há um bom tempo? Onde estão aqueles que têm sede do Espírito Santo? Onde estão aqueles que já viveram a experiência no sobrenatural? O Senhor te procura nesta tarde para o adorar em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Espírito Santo, aqui estamos. Queremos ser ministrados por Ti. Aleluia. Cura, Senhor, as feridas. Cura, Senhor, as feridas na alma, Senhor, nesta tarde. Restaura, Senhor, os corações. Oh, Senhor, aqui está um povo que clama pelo Teu nome. Aqui está um povo que confia na Tua palavra.
Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor. O texto escolhido para a tarde de hoje está no Evangelho de Jesus, que João escreveu. O capítulo é o de número 21. E eu estarei lendo 12 versículos deste texto. E eu gostaria que você, com muito cuidado e atenção, pudesse acompanhar o texto, para que você possa entender o que o Espírito Santo tem para ministrar aos nossos corações. João, no capítulo de número 21. Já está posto, estarei lendo. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estava juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disseram-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Toma o seu assento. Meus queridos, seria meio clichê dizer, mas eu preciso reafirmar esta verdade na tarde desse dia. O Senhor Jesus, na pessoa do seu Espírito, está presente entre nós. Eu não sei se isso para você é motivo de alegria, eu não sei o que isso te causa, mas eu quero te dizer que para mim traz muita alegria. O fato de Jesus estar presente me traz paz, me traz felicidade, me traz contentamento, me dá a certeza de que nesse lugar eu tenho o que eu preciso, a presença de Jesus. O Senhor ministrou algo ao meu coração antes de subir a essa tribuna, e eu quero falar ao seu coração nesta tarde. Meus queridos, nós já estamos um pouco mais da metade do ano. Hoje, se não me engano, é dia 23 de junho de 2024. Mais de 6 meses se passaram desde que o ano começou. E eu sei que no início do ano, você fez uma lista. E nesta lista você colocou prioridades para que você pudesse ter um foco esse ano e trabalhar em cima desses objetivos. Mas eu trago uma palavra do céu nessa tarde para você. Deus está falando contigo.
Deus está falando ao seu coração. Deus ministrou ao meu coração enquanto eu estava ali sentado, e eu quero transmitir o que Deus falou ao meu coração. E eu quero nesta tarde, sobre a autoridade do Espírito Santo, te dizer: desfaça a sua lista, porque nesta lista você colocou prioridades. E Jesus me manda te dizer, Ele é a única prioridade que você deveria ter nesta lista. O Senhor Jesus me manda te dizer nesta tarde, que nesta lista Jesus deveria estar no topo dela, Jesus deveria estar no meio dela, e Jesus deveria estar na parte baixa da sua lista. Se Jesus for a sua prioridade, ainda há novidade de Deus para a sua vida, nesses poucos meses que nos resta, até que esse ano termine. Deixa eu te dizer, Ele mais do que você conhece a sua história, Ele melhor que você tem o poder de controlar as coisas. Entrega a tua vida ao Senhor. Esta é uma palavra profética para esta tarde. Talvez nesse dia você está preocupado, decepcionado, e está perguntando por que nada ainda aconteceu. E a palavra para ti nesta tarde é: coloque o Senhor como prioridade na sua vida, e aquilo que os teus braços não alcançaram, o Senhor fará sobre a sua vida, para que você entenda que a tua dependência não está nos recursos desta terra, não está nos homens desta terra, mas está naquele que tudo fez, naquele que controla o céu, daquele que governa o céu, daquele que governa a terra, daquele que tem domínio e poder sobre o inferno. Não há nenhum ser no céu e na terra que tenha o maior poder do que o Deus que eu e você servimos. O Todo-Poderoso está aqui, e é por isso que eu disse nessa tarde que há uma alegria no meu coração, porque Jesus está presente na casa. Mas qual é a sua prioridade? O Senhor está dizendo nesta tarde: enquanto Ele não for a sua prioridade, você estará andando em círculos. Não importa quão longe você ande, não importa quanto força você coloque, você não sairá do lugar, porque Ele te escolheu, e Ele está esperando em você uma posição, Ele está esperando em você uma atitude, para que a sua história mude. Ele te chamou com um propósito definido. Confie no Senhor de todo o seu coração, e verás o que Ele é capaz de fazer na vida daquele que nele confia. Tem pessoas aqui nesta tarde que já vivem essa realidade, mas existe um outro grande número de pessoas que estão perdidos, andando de um lado para o outro, batendo em tudo enquanto é porta. E o Senhor está dizendo: para que tudo isso? Você só precisa fazer uma coisa. Você só precisa organizar a sua vida e colocar Ele como prioridade, no nome de Jesus. Vamos ao texto da Bíblia. O texto começa dizendo: depois disso. E para que nós possamos ter um entendimento melhor da mensagem de hoje, é preciso nós voltarmos a alguns capítulos do livro desse evangelho que João escreveu. Depois disso o quê? E nós precisamos voltar, no meu entendimento, pelo menos até o capítulo 14 de João, quando Jesus chama os seus discípulos, e ali Jesus começa a dar-lhes as últimas instruções. Jesus começa a dizer aos seus discípulos acerca do que haveria de acontecer nos próximos dias. É a partir do capítulo 14 que Jesus vai reiterar uma verdade que já havia sido profetizada a seu respeito. Jesus veio a esta terra com um objetivo definido. Ele não veio para estabelecer uma religião. Ele não veio para libertar Israel da opressão romana dos seus dias. Pelo contrário, Jesus, ele veio exercer uma função muito maior, muito mais abrangente, muito mais profunda do que apenas se tornar um libertador de Israel. É sobre os ombros de Jesus que estava a maior de todas as responsabilidades que um homem pode ter na face da terra. Se nós pensamos que a maior responsabilidade do mundo atual está sobre os ombros do presidente dos Estados Unidos, sobre o Papa, eu quero te dizer,
nós erramos em pensar assim? Porque a maior missão esteve sobre os ombros de Jesus. A Bíblia disse que ele era o Cordeiro de Deus preparado antes da fundação da terra. Por quê, pastor? Porque a humanidade um dia resolveu desobedecer a ordem de Deus, e o homem se afastou de Deus, perdendo a comunhão com Deus, e não houve ninguém na terra capaz de trazer o homem de volta à comunhão com o Pai. E Deus, o nosso Senhor, Ele de forma providencial, Ele preparou para que o seu Filho viesse à terra com essa missão. Então Jesus, Ele veio para salvar, e para que nós pudéssemos ser salvos, era necessário que Ele fosse apresentado ao madeiro. A Bíblia diz que um dia Jesus é preso, e quando Jesus é preso, Ele passa por um julgamento. E nesse julgamento a sentença é que ele deveria ser crucificado. E Jesus então vai falar aos seus discípulos acerca da sua missão. E Jesus começa a explicar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse, que ele fosse entregue aos malfeitores, e que ele seria castigado, ele seria humilhado, e consequentemente ele seria pendurado no madeiro e perderia a sua vida. E os discípulos ficaram tristes ao receber essa notícia. E é lógico que todos nós, recebendo uma notícia como tal, ficaríamos tristes. E a Bíblia diz, no capítulo 18, que Jesus é preso. E ele é apresentado às autoridades da época. E a Bíblia diz que numa sexta-feira, Jesus é pendurado na cruz e morto. E a Bíblia diz que isso causou comoção entre os discípulos. Mas Jesus havia dito a eles que ele haveria de passar por tudo aquilo, mas que eles não deveriam se preocupar em extremo, porque também da mesma forma que havia sido profetizado que ele haveria de padecer, também havia sido profetizado que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, cumprindo assim a sua palavra. Você deveria ter glorificado a Deus por isso, porque nós estamos aqui justamente pelo fato dele haver ressuscitado. Nós não estamos aqui porque ele morreu, mas nós estamos aqui porque ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós temos autoridade para dizer: vive o Senhor e ele está presente em nosso meio. Você não serve um Deus qualquer, você serve o Deus que venceu a morte, você serve a Deus que venceu o inferno, você serve a um Deus que te amou de uma maneira tal que ele resolveu assumir a culpa que estava sobre os meus ombros, sobre os seus ombros. E hoje nós, com muita alegria e liberdade, podemos adorar ao Todo-Poderoso, e não há quem impeça-nos de adorar ele, porque nele nós temos liberdade, porque nele nós temos acesso ao céu. Ele nos deu esse privilégio, não é por obras, mas por graça que nós temos acesso ao céu no dia de hoje. Então Jesus avisou aos seus discípulos acerca do que haveria de acontecer. E a Bíblia segue dizendo que Jesus ressuscita e ele se apresenta aos seus discípulos. Nós conhecemos a história, eu não vou entrar em detalhe para nós não perdermos tanto tempo. E Jesus apareceu a alguns de seus discípulos, e isso fez com que a tristeza que estava no coração, a decepção, saísse por um momento, porque eles não sabiam o que haveria de acontecer. Imaginem vocês seguir a um líder por 3 anos, entendendo que esse líder era o Filho de Deus, colocando sobre ele toda a sua esperança, abrindo mão da sua profissão, da sua carreira, dos seus afazeres, e de repente você é separado desse líder de uma maneira drástica. Assim estava o coração dos discípulos, até eles terem a notícia de que Jesus havia ressuscitado. E é interessante, a Bíblia vai dizer que quando Jesus se aparece ou se apresenta a primeira vez, nem todos os discípulos estavam presentes. Até a Bíblia dizer que Tomé, um dos discípulos, não estava presente na segunda aparição de Jesus. E ele ficou tanto constrangido e conturbado, porque ele não havia presenciado Jesus ressurreto. E ele faz a declaração que todos nós conhecemos, onde ele diz: olha, se eu não tocar nas suas feridas e não ver com os meus olhos, eu não crerei que ele ressuscitou.
E isso com certeza causou-se uma perturbação entre os discípulos, porque por um lado alguns davam testemunho que ele havia ressuscitado, porém outros, por não ter visto, colocavam no seu coração a dúvida. E assim seguiu-se por alguns dias. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele ainda se manifestou na terra por aproximadamente 40 dias, operando milagres. Muitas coisas aconteceram, ao ponto do mesmo João dizer que ele não teve condições de registrar todos os feitos de Jesus. Então, por 40 dias, Jesus manifestou-se na terra após ressuscitar. E eu fico imaginando a situação em que os discípulos estavam vivendo, porque Jesus não estava mais caminhando com eles como antes da ressurreição. De tempo em tempo Jesus aparecia, se manifestava e se ocultava. E esta era a realidade dos discípulos daqueles dias. E aí nós chegamos no capítulo 21. Então, de forma resumida, quando João vai dizer depois disso, é do que aconteceu até aquele momento. E naquele dia, a Bíblia diz que Pedro resolve sair daquela realidade. Não sei por que razão. Talvez havia uma necessidade, falta de alimento. Porque nós precisamos lembrar que os discípulos, durante aqueles 3 anos e meio, eles não fizeram outras coisas a não ser seguir a Jesus. Então Pedro tem a ideia de deixar aquele ambiente por um momento, aquela realidade tanto quanto conturbada, mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado. Eu quero crer que eles estavam atordoados, que eles estavam conturbados e preocupados, porque eles não sabiam o que haveria de acontecer. Eles sabiam de fato que Jesus havia ressuscitado, e não é difícil entender isso. Nós podemos trazer isso para a nossa realidade com muita tranquilidade. Quantos de nós sabemos que Jesus ressuscitou? E mesmo assim nós permitimos que as preocupações do dia a dia ofusquem essa realidade, tira de nós essa certeza, e muitas das vezes nós damos muito mais atenção à nossa realidade do que à realidade suprema de que estamos servindo um Deus ressurreto, um Deus que venceu a morte. Quantas vezes nós nos permitimos ocupar a nossa mente com preocupações vãs que não vão edificar, não vão somar a nossa vida, quanto na verdade nós precisávamos estar munidos da convicção de que não importa a circunstância, nós servimos o Todo-Poderoso, aquele que provou que tem poder sobre todas as coisas. Nenhum outro ser na terra tem poder sobre a morte, mas o Cristo que eu sirvo, o Cristo que você serve, tem poder sobre ela, que dirá mais das outras coisas. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que a morte é o último a ser vencido, mas Jesus já venceu a morte e Ele deu esta vitória à igreja. Em Cristo nós também vencemos a morte, porque assim como Ele morreu, nós morremos, mas assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos para a glória do Seu santo nome. Então, Pedro resolve sair para pescar. E interessante, meus queridos, que a pescaria fala muito da realidade da nossa vida. Porque não basta apenas saber pescar. Não basta apenas ser perito em pescaria. Não basta apenas ter o melhor barco. Não basta apenas ter a melhor isca. Não basta apenas saber do melhor momento. Isso tudo é muito importante, mas nada disso garante que você terá sucesso na pescaria. Os que gostam de pescar sabem muito bem disso. Você pode olhar, a lua está no ponto certo, o mar está calmo, você está munido dos equipamentos necessários. E quando você resolve sair para pescar, você não sabe se vai trazer ou se não vai trazer peixe. A grande verdade é que se você tivesse certeza que não haveria maneira ou não haveria condições de trazer nada, você não sairia de casa. Mas os pescadores de plantão sabem que mesmo que há possibilidade de não trazer peixe, eles vão atrás dele. Porque se existe peixe, ele está no mar. Então por que não ter atitude? Então Pedro, sabendo de tudo isso e sendo profissional na pesca, o que Pedro resolve fazer? Sair em busca. Talvez para distrair a sua mente,
para transpassar aquela preocupação, aquela situação. Imaginem, meus queridos, como foi o mês de Pedro naqueles dias. O próprio Cristo, ele vai falar com Pedro e dizer: Pedro, eu tive que interceder ao Pai por ti. Sabe por quê, Pedro? Porque Satanás me pediu para te cirandar como ciranda o trigo na peneira. Irmãos, eu não sei você, mas eu creio que muitos de nós já vivemos experiência parecida com essa. Viver um momento onde parece que está dando tudo errado. Aonde você faz uma análise e parece que as coisas não se encaixam. Você olha para trás e você não vê solução. Você olha para a frente e você não vê solução. Você olha para a esquerda, você não vê solução. Quando olha para a direita, a mesma realidade. Quando você olha para o céu, parece que o céu está cerrado e nada acontece. Esse foi o mês de Pedro. E Pedro não teve nenhuma outra opção senão sair a pescar. E a Bíblia diz que eles foram pescar e passaram a noite pescando. E quando eles estão voltando daquela madrugada sem sucesso, não havia pegado nenhum peixe. O que estava ruim ficou pior, porque em terra não havia paz. Em alto mar não havia esperança. E o que fazer num momento como esse? Pedro então resolve voltar para a margem. Creio que eles chegaram à conclusão e dizendo: olha, o mar não está para peixe. Não adianta insistir. As coisas não estão dando certo e pelo que parece vão continuar a não dar certo. E a Bíblia diz então que eles resolvem voltar. Com certeza, a essa altura, já estavam preparando a rede para ser lavada, porque não deu peixe. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estão retornando, algo inusitado acontece. Alguém aparece caminhando sobre as areias daquela margem, daquela praia. E a uma distância de aproximadamente 90 metros, 200 côvados, uma pergunta ecoa. Alguém pergunta dizendo: ei, vocês têm alguma coisa para comer? E Pedro responde: não. Por que Pedro respondeu não? A resposta é óbvia. Eles não pescaram nada. Com certeza também não levaram alimento. Então, além de estarem frustrados, eles estavam com fome. E a pergunta desse ser, que até o momento era desconhecido a eles, soou meio que estranho, como alguém à beira da praia, pela manhã, vai perguntar a pescadores que estão chegando: vocês têm alguma coisa de comer? E eles disseram não. E o Senhor dá a eles uma resposta: lancem a vossa rede ao mar. E a Bíblia nesse capítulo vai nos dizer que eles não questionaram a ordem, mesmo não sabendo de quem a ordem era dada, ou por quem a ordem era dada. É interessante essa passagem bíblica, porque há um texto bíblico em Lucas no capítulo 5, aonde retrata uma situação semelhante a essa. Certo dia, Jesus estava ensinando os seus discípulos próximo ao mar de Genezaré. E a Bíblia disse que Jesus pegou o barco dos discípulos, e um dos discípulos até então não era discípulos. Ele pediu que eles emprestassem o barco, e eles emprestaram a Jesus o barco. E a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar a multidão. E quando Jesus termina de ensinar a multidão, Jesus desce do barco, agradece com certeza, e Jesus disse: olha, vai e lança as suas redes em mar alto, e com certeza você
vocês vão apanhar peixe. Jesus, ele dá esta ordem, e Pedro, então, mesmo Pedro do capítulo 21, ele vai dizer assim: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e nada apanhamos, nós já recolhemos as redes, já lavamos as redes e não há possibilidade de pescar. Os pescadores de plantão aqui sabem que na madrugada é o melhor horário para se pegar peixe. A madrugada já havia passado e era manhã, mas Jesus está mandando: lança a rede em alto mar. E eu quero nesta tarde declarar para todos nós: se Jesus mandou, obedece à ordem de Jesus. Talvez você não está vendo possibilidade, talvez você não acredita que há possibilidade de que alguma coisa aconteça, mas deixa eu te dizer, aquele que tem poder sobre as águas, aquele que tem poder sobre os ventos, ele tem poder sobre toda a natureza, e quando ele manda, o melhor é obedecer a sua voz. Lance as redes em alto mar. Pedro não conhecia Jesus ainda, mas Pedro faz algo que muitas das vezes falta em nós. Pedro disse: olha, não é normal, depois de uma pescaria frustrada, nós tentarmos novamente, principalmente a essa hora do dia. Mas como o Senhor disse, vamos fazer segundo a sua palavra. Ei, escute aqui. Quando nós resolvemos ouvir a voz de Deus, não cabe a nós questionar os métodos, porque aquele que manda é quem garante a vitória. Talvez você não está entendendo, talvez não faça sentido, talvez a ordem de Jesus desafie as leis da física, talvez as ordens de Jesus façam com que os magistrados não compreendam, mas deixa eu te dizer, você não serve o Deus do natural, você serve o Deus do sobrenatural, e é esse Deus que nós devemos glorificar aqui nesta tarde, porque enquanto você o adora, ele entra na sua causa, ele muda a história, para provar para mim e para ti que ele é Deus acima de todas as coisas. Ainda não há o fim, ainda não é o fim. Haverá abundância de peixes na sua pesca. Lance a rede, porque Jesus chegou. Porque Jesus chegou na sua vida, porque Jesus chegou na sua história. E quando Jesus chega, tudo muda, tudo muda. Aleluia. Então no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que eles, obedecendo a voz de Deus, lançaram a rede. E quando eles começam a puxar a rede, a Bíblia vai dizer que eles pegaram tantos peixes. Não há uma conta perfeita de quantos peixes eles pescaram, mas a Bíblia diz que eles pescaram tanto peixe que as redes pareciam que iria romper. E eles glorificaram a Deus. E quando eles trazem os peixes para fora, Jesus disse: olha, deixai as redes, porque até hoje vocês foram pescadores de peixes, mas eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles, largando tudo, seguiram Jesus. 3 anos se passam e a história se repete. Estavam os mesmos discípulos fazendo as mesmas coisas, pescando, porque mesmo sem compreender, não sabendo o que estava acontecendo, por um momento eles viram a esperança saindo por meio de tragédias e situações que eles não tinham controle sobre elas. Então Pedro resolve voltar a fazer o que ele estava fazendo antes de conhecer Jesus. Ei, quantas vezes você já pensou em voltar atrás? Quantas vezes você lembrou das redes e falou: sabe, o melhor fazer é voltar atrás e fazer o que eu estava fazendo antes? Mas deixa eu te falar, todas as vezes em que você pensar em voltar atrás, Jesus vai aparecer caminhando no mar da vida para poder te dizer: ei, não é hora de parar. Aquilo que eu fiz lá atrás, eu volto a fazer hoje. Eu te mandei lá atrás lançar as redes, e eu te mando hoje novamente: lançai as redes, porque eu sou o mesmo. O poder que eu tinha, eu continuo tendo, eu sempre terei, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo.
mesmo. Então confie no Senhor. A sua situação não determina o seu futuro. A sua situação de hoje não é o fim, porque algo preparado o Senhor tem para a sua vida. A Bíblia diz que um dia, ainda falando sobre mar, e foi pregado há poucos dias atrás, Jesus estava dormindo no barco e de repente a tempestade vem e o mar começa a agitar sobre as águas, sobre o barco. E os discípulos acordam Jesus e dizem: olha, Senhor, não te importa que nós pereçamos? Irmãos, vamos ser honestos. A gente olha para os discípulos e nós tacamos pedra, nós descemos o pau neles. Mas que homens fracos, sem fé. Vê se isso é uma pergunta de fazer. Senhor, não te importa que pereçamos? Meus queridos, existe alguém na terra ou fora da terra que se preocupa conosco mais do que o nosso Jesus? Aí talvez o Senhor vai dizer: pastor, mas eu estou sendo massacrado. Pastor, eu estou sendo quebrado. Eu estou sendo moído. Deixa eu te dizer algo. Esse é um processo pelo qual você precisa passar, porque o Senhor está trazendo maturidade sobre a sua vida. Ele está trazendo experiência sobre a sua vida. Porque talvez você está muito confortável e achando que isso é tudo que Deus tem para ti. Deus está te preparando para te levar para o próximo nível. Então se submeta a esse processo. Esse processo não vai te matar. Esse processo não vai te destruir. Pelo contrário, esse processo te levará para um nível ainda maior. E quando você chegar lá, você vai olhar para trás e vai dizer o mesmo que disse Jacó um dia: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Eu achei que eu estava sofrendo, mas eu estava sendo trabalhado, sendo preparado para viver algo maior e extraordinário da parte de Deus. Do comum ao extraordinário, né, pastor Rogério? Tem muita gente que está acostumado a viver no comum. Aí Deus permite a luta e a prova para que você saia da comodidade para viver o sobrenatural. Deixa eu te dizer nesta tarde, em nome de Jesus, entenda: você serve o Deus do sobrenatural. Então te prepare para viver como quem serve o sobrenatural. Às vezes o Senhor vai arrancar o chão e vai dar uma ordem: caminhe, marche. Para que você saiba que para andar sobre a direção de Deus você não precisa de chão. Às vezes Deus vai te expor numa situação onde você vai ouvir do advogado e do juiz: não tem jeito. Aí ele vai chegar e dizendo: agora que não tem jeito, é agora que eu apareço. Porque até agora você tinha recurso e talvez você diria: a minha condição, o meu dinheiro, a minha capacidade, os meus contatos me levaram a essa realização. Mas quando tudo te faltar, o Senhor Jesus aparecerá com a solução. Quando tudo te faltar, quando os recursos se esvairem, quando o amigo não puder te amparar, o Senhor Jesus será o teu amparo. Porque Ele é o nosso porto seguro. Ele é o Deus da providência. Do lado de lá do barco, ou do lado de lá da praia, sobre as águas, havia um grupo de discípulos decepcionados, frustrados, tristes, angustiados, mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado, mas eles não sabiam o que a vida preparava para eles. A noite não havia sido a das melhores. Do lado de lá, sobre o barco, era um cenário. Do lado de cá, em cima da areia da praia, era outro. Jesus perguntou: vocês têm o que comer? Tem alguma coisa de comer? A resposta foi: não. E Jesus mandou lançar a rede. Quando lançaram a rede, a Bíblia diz que a rede estava pesada. E a rede estava quase que se rompendo, de tantos peixes que eles apanharam. A Bíblia diz, e agora ela dá conta:
153 grandes peixes. Eu vou dizer para vocês algo. Eu nunca entendi por que a Bíblia dá conta desses peixes. Que diferença faz se eram 153 grandes peixes, se eram 200 grandes peixes, se eram 100 grandes peixes? Não faz diferença, porque o milagre já havia acontecido. O nome do Senhor estava sendo glorificado pela providência de Deus, porque não foi pelo esforço dos discípulos, mas foi sobre a ordem de Jesus: lançai a rede. E quando eles puxam a rede, eles comprovam que valeu a pena dar ouvido à voz de Jesus. Mas o interessante de toda essa história não é o fato deles terem tirado o peixe. É que quando eles puxam a rede, e João se dá conta de que o sobrenatural havia acontecido, João, ele começa a fazer os cálculos. Espera aí, nós não pescamos nada durante toda a noite, e de repente alguém nos dá a ordem para lançar a rede, e agora a gente tira essa quantidade de peixe. Tem alguma coisa de sobrenatural acontecendo aqui. Não há coincidência no que está acontecendo. E aí João vai gritar: Pedro, é o mestre que está ali. Oh, aleluia! Quando o milagre na sua vida acontecer, eu tenho certeza que você vai ter a mesma atitude de João. É Jesus que está ali. E quando eles declaram, e quando João grita dizendo: é o mestre, Pedro se assusta e ele lança sobre as águas. A Bíblia diz que ele estava nu. Isso também não tem tanto valor. E a Bíblia diz que eles, mais que depressa, tiram o foco na pescaria, irmãos, porque quando Jesus chega, os peixes já não têm mais significância alguma. Se Jesus não tivesse dado a ordem e eles não tivessem pegado nada, e eles apenas chegassem até a beira da praia, já era motivo de grande alegria. Porque quando Jesus chega, a nossa necessidade vai embora. Quando Jesus chega, os nossos problemas se tornam insignificantes. Porque nós precisamos, irmãos, não é da provisão, nós precisamos é do provedor. Nós não precisamos da bênção, nós precisamos daquele que abençoa. E é isso que nós precisamos entender. Você pode ter necessidades, você pode ter sonhos, mas entenda uma coisa: enquanto Jesus for a sua prioridade, as necessidades se tornam secundárias. Porque enquanto Jesus estiver conosco, dá para esperar pelo peixe, dá para esperar pela provisão, dá para esperar pelo milagre, porque o Deus do milagre está conosco. E é só o que nós precisamos: a presença do Senhor. A presença do Senhor acalma a tempestade. A presença do Senhor traz paz em meio às dificuldades. A presença do Senhor em si mesma é a esperança que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada senão da presença de Jesus. É por isso que Moisés, de maneira sábia, um dia pôde declarar, quando Deus disse: Moisés, esse povo está pecando demais, e para que eu não destrua esse povo, Moisés, eu vou mandar um anjo meu continuar com esse povo nesse deserto, porque eu não vou mais com eles. E Moisés, que já sabia o valor da dependência, ele disse: Senhor, de maneira alguma, Senhor, não nos faça sair daqui. Se a tua presença não for conosco, Canaã não tem valor para mim. A terra que mana leite e mel, para mim nada é a mesma coisa. Eu não quero, Senhor, viver em Canaã. Eu quero viver na tua presença. Eu quero viver na tua presença. Se o ponto final, Senhor, da minha caminhada contigo é nesse deserto, eu prefiro viver no deserto com a tua presença do que entrar na terra de Canaã sem a tua presença. E eu quero nessa tarde te perguntar sobre a direção do Espírito Santo: o que tem mais importância para a sua vida, a presença ou as bênçãos advindas? O que mais te importa é a presença ou os bens dessa terra? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Queridos, viver no deserto não é a melhor opção. Não é o lugar melhor para se viver.
E não precisamos ser muito inteligentes para isso. Mas deixa eu te dizer algo. Se o deserto for o lugar da morada do Altíssimo, viva no deserto, porque na presença do Altíssimo há providência. Na presença do Altíssimo há provisão. Eles tiraram os peixes, mas para nossa surpresa e a surpresa deles, quando eles chegam alegres, com os muitos peixes que eles haviam pegado, Jesus estava à beira da praia, com peixe preparado, assado e com pão. Está entendendo? Jesus perguntou: ei, vocês têm alguma coisa de comer? Eles disseram não. Na verdade, Jesus estava dizendo: eu sei que vocês não têm, mas eu já preparei, providência já está aqui diante de mim, para saciar a fome de vocês. Enquanto nós estamos preocupados com o dia de amanhã, Jesus está dizendo: eu tenho peixe preparado, eu tenho pão preparado. Saia dessa situação e chega mais para perto, porque na minha presença eu tenho provisão, na minha presença eu tenho alimento, na minha presença não falta nada. 153 grandes peixes diante daquela mesa, perdeu o valor, perdeu o sentido. Ei, eu te pergunto, quem ajudou Jesus a preparar aquele alimento? Quem levou para a beira daquela praia uma churrasqueira? Quem levou tempero? Quem temperou o peixe? Quem assou o pão? Ei, vocês estão entendendo? Que para Jesus fazer o impossível, Ele não precisa de ajudante, Ele precisa determinar uma palavra, basta uma palavra dEle, e a bênção do Senhor é derramada sobre as nossas vidas. Enquanto nós confiarmos e dependemos dEle, haverá pão na nossa mesa, haverá peixe assado na nossa mesa. Ele é o Senhor da providência, Ele é o Senhor que supre as nossas necessidades. Não se apegue às coisas desta vida, porque elas nos afastam de Deus, mas nos apeguemos à dependência. Naquele dia, naquela manhã, os discípulos aprenderam que não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo em nossa volta, mesmo que eu não entenda, eu continuo acreditando, mesmo que eu não veja a solução, eu continuo crendo, mesmo que tudo diga ao contrário, eu continuo esperando a última palavra dEle, porque quando Ele disser, não importa o que sentenciar a meu respeito, a última palavra vem do Senhor, e a palavra do Senhor era de vida, a palavra é de abundância, a palavra do Senhor é de renovo. E se você crê nisso, coloque-se de pé comigo nessa tarde. Vamos dar um brado de glória a Deus nessa tarde e tomar posse dessa palavra, porque essa palavra nessa tarde está mudando destinos. A palavra dessa tarde, eu vou repetir, está mudando destinos. Tem uma palavra profética nessa tarde. Há uma ministração do Espírito Santo na vida de alguém nessa tarde. Alguém até hoje tem vivido acreditando que com as forças das suas mãos você é capaz de fazer e acontecer. Mas deixa eu te dizer, você está vivendo uma batalha espiritual, porque você precisa aprender que por mais habilidade que Deus te dê para conquistar e alcançar, não saia da dependência dEle, não se mova o seu coração, não seja soberbo em pensar que é você que está fazendo, porque é Ele que faz. Não se importe com a dor, não se importe com o sofrimento, entenda que Deus está trabalhando no silêncio. Enquanto o céu parece que está cerrado de bronze, o Senhor está pelejando a sua batalha, o Senhor está pelejando a sua guerra. Você está no mar revolto e não está vendo o resultado, mas uma ordem do céu saiu ao seu respeito, e a providência de Deus já vem no seu endereço. A providência de Deus já vem no seu endereço. Mas o que Deus quer é comunhão.
O que Ele quer é te trazer para a beira da praia, para você sentar com Ele e Ele te servir o melhor. Ele te servir o pão e Ele te servir o peixe. Você está cansado, é verdade. Você está decepcionado, é verdade. Você está sem orientação, é verdade. Mas em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus nessa tarde te dizendo: acalma o teu coração, aquieta o teu coração, porque o Senhor dos Exércitos já entrou nesta causa e Ele já te deu a vitória. Você ainda não viu, mas você pode tomar posse, porque na mesa do outro lado o pão te espera, o peixe te espera, a comunhão te espera. Se lance nessa tarde. Glorifique a Deus. Adore a Deus por um minuto nessa tarde. Adore a Deus, feche os teus olhos. Vamos nos ligar a esse Deus Todo-Poderoso, a esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Parecia mais um dia como oh, aleluia. O Espírito Santo está caminhando entre nós. O Espírito Santo está passando por esta igreja nessa tarde, e Ele está tocando em corações. Ele está te fazendo compreender o seu agir, o seu trabalhar. Ele está movendo aquilo que precisa ser movido. Ele está arrancando a dúvida e colocando esperança. Ele está tirando a tristeza e colocando alegria. Ele está tirando o ódio e trazendo o amor. Ele está trazendo ao seu coração uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra capaz de mudar a sua história. Então adore a Ele nessa tarde, em nome de Jesus. Adore com todo o seu coração. Vamos romper nesta tarde através da adoração. Vamos romper nesta tarde através da adoração. Adore a Ele nessa tarde. Adore a Ele nessa tarde. Receba o teu milagre nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Charamante Karasubi Andaramasandarai. Aleluia, 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 aleluia. Glorifica Ele nessa tarde. Exalte o nome dEle nessa tarde. Receba o tocar do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba no nome de Jesus. Seja renovado agora, no nome de Jesus. Fale em mistérios com Deus nesta hora, em nome de Jesus. Rompa essa barreira, quebra essa corrente agora. Pela fé, se aproxime da mesa, se aproxime da mesa, se aproxime da mesa. A abundância de Deus sobre a mesa. Se aproxima, sirva-se do melhor de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor está fazendo em nosso meio aquilo que somente Ele é capaz de fazer. Receba, receba. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você que ouviu essa palavra nessa tarde, e que o Espírito Santo bradou dentro do seu espírito, você que foi tocado por essa palavra, você que creu nesta palavra, eu quero te convidar a dar um passo de fé e vir aqui à frente, porque sair do lugar é um ato de fé. Você que nesta tarde entendeu que vale a pena esperar nele, que vale a pena confiar nele, que não obstante a realidade, os teus olhos estão fitos nele, que não importa o que disseram a seu respeito,
a última palavra vem dele. A você que está enfraquecido, que está lutando uma luta e não sabe como vencer, eu quero te dizer que o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, está presente entre nós nessa tarde. Eu quero te convidar, a você que por algum momento deu voz, você deu ouvido à voz da razão humana, mas que o Espírito Santo nesta tarde te convenceu da verdade. Eu quero te convidar a deixar o seu lugar e vir receber do céu a providência divina para a sua vida. Aqueles que disseram que não tinha mais jeito, aqueles que fizeram chacota da sua situação, vão ver que você serve um Deus que é o Deus do impossível. É com você que Deus está falando nessa tarde. É com você que Deus está tratando nessa tarde. Você sairá daqui, nunca mais será o mesmo. Porque esta palavra vai te levar para um nível espiritual que você jamais viveu até então. Em nome de Jesus. Você que está parado no caminho do Senhor, você que desistiu por alguma razão e não me importa a razão, não me interessa. Deus está te chamando nessa tarde. Venha, filho meu, volte a andar comigo, volte a sentir a minha presença, e eu vou suprir as suas necessidades. Há um convite de Deus para a sua vida. Você que quer ter mais comunhão, você que quer estar mais íntimo de Deus, você que quer viver algo diferente, algo novo, Deus te convida nessa tarde. Venha para o altar, meu filho. Vem para a mesa. Vem para a mesa porque aqui tem alimento. Vem para a mesa porque aqui Ele vai te sustentar. Aqui diante da mesa Ele vai comunicar ao teu espírito uma palavra nova. Aqui diante da mesa Ele vai te abraçar. Ele vai consolar o teu espírito. Aqui diante da mesa o Senhor vai escrever uma história nova. Aqui diante da mesa o Senhor faz algo novo na sua vida, para que você saiba que o Senhor jamais desistiu. Não obstante a sua fraqueza, não obstante a sua limitação, Ele te conhece por dentro, Ele conhece a sua história, Ele sabe que sozinha você não consegue, mas Ele está aqui dizendo: eu estou contigo para te sustentar, para suprir a sua necessidade, para te dizer: não temas, continue caminhando, continue lançando a rede, porque eu sou Deus que te guardo, eu sou Deus que te sustento, eu sou Deus que te escolhi antes mesmo de que viesse a existência. Creia na minha palavra e receba a minha graça. Aleluia. Quero convidar o pastor Léo para estar orando com a igreja. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Esse lugar é dele. Nós estamos aqui por causa dele. Adore ele. Aleluia, 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 aleluia. Foi liberado do céu uma palavra de transformação sobre esta igreja. Na vida daquele que crê, nunca mais será o mesmo a partir de hoje. Eu quero pedir os obreiros para começarem a pôr as mãos aqui, irmãos. Tem cura, tem milagre, tem porta aberta, tem resposta, tem um sobrenatural acontecendo aqui agora. Ei, o céu se abriu em direção da Getsemane agora. O céu se abriu em direção desta igreja agora. Receba esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, a tua igreja está diante do altar nesse momento, e tudo o que precisamos no altar tem. A glória de Deus se manifestou através da palavra. Pai querido, em nome de Jesus, começa a trazer a convicção do milagre no coração dos teus filhos. Pai querido, toca onde nós não podemos tocar, que a tua voz alcance onde a nossa voz não chega. Pai querido, porque a mesa se encheu de pessoas que não desistiu da rede. A mesa se encheu de pessoas que creu na palavra e lançou a rede. Pai, opera milagres nesse momento. Opera milagres. Que essa semana seja uma semana de testemunhos. Que essa semana seja uma semana surpreendente. Que essa semana seja uma semana a qual veremos o mar se abrir diante de nós. Pai querido, toca nos teus filhos. Toca nos teus filhos. Toca nas famílias. Toca no coração. Toca na mente. Toca no relacionamento conjugal.
toca nos filhos, toca na empresa, toca no trabalho, toca no ministério de cada um dos teus filhos. Pai querido, porque o céu se abriu em favor dessa igreja. Pai querido, tu caminhou na beira deste mar e nos deu uma palavra de ordem: lance a rede, e lançamos a rede através da fé nesse momento. Pai querido, e o resultado disso se torna em nada mediante a sua presença. Pai querido, não importa se é 153 grandes peixes, o importante é que o teu pão, o importante é o teu peixe, o importante é que a tua presença nos satisfaz. 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 Reba, suremanagasou, beregassuremai. Aleluia! Aleluia! Eu sei que tem pessoas aqui dentro que precisam reconciliar com Jesus. Tem pessoas aqui dentro que precisam voltar para os caminhos do Senhor. Foi liberada uma palavra do céu, e o resultado desta palavra é a obediência segundo a tua palavra. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus aqui hoje? Que quer voltar para os caminhos do Senhor? Que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Jesus marcou essa reunião por sua causa. Tem alguém para Jesus aqui neste dia? Pastor, mas é tão difícil para mim, irmão. Jesus te convida a participar da mesa. Jesus te convida a comer pão e peixe com Ele. Eu não quero insistir, mas eu sei que há pessoas aqui hoje que o Senhor preparou essa reunião para você viver o que você nunca viveu. A irmã do Cássio, é você. Ô, seu nome, perdão, filha. Paloma, ela está reconciliando com Jesus aqui. Oh, Jesus. Um tempo diferente para a vida da Paola. Inicia agora. A palavra foi lançada e ela creu. Mas tem mais gente que precisa se reconciliar com Jesus. Faça como ela, toma um passo de fé e receba o melhor dos presentes. A presença de Jesus vale mais do que 153 grandes peixes. O resultado é insignificante mediante a presença dele. Mais uma vez, tem mais alguém para Jesus? Senhor, eu quero te louvar a Deus pela vida dessa jovem. Pai querido, tu a trouxe a essa nação não apenas para um tempo de férias, porque o propósito teu na vida dela é superior àquilo que ela pensa e imagina. Meu Deus querido, inicia-se hoje uma história na vida dela, da família, que ela jamais imaginou viver. Meu Pai querido, que ela possa a partir de hoje se relacionar contigo e jamais ter necessidade de pão, jamais ter necessidade de peixe e viver o que jamais viveu antes. Pai querido, escreva o nome dela no livro da vida, dê a ela uma experiência que provém do céu. Tira dela amizades que distanciam da tua presença e aproxima dela pessoas que a ajudam a caminhar para o céu. Pai querido, eu abençoo ela, abençoo a família, abençoo o sonho, abençoo os projetos, porque a partir de hoje, Pai, ela é uma nova criatura. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Aplaudam ao Senhor Jesus nesse momento.